Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão faz esta noite entrevista coletiva com o candidato do PRONA à presidência da República, o doutor Enéas Carneiro, e eu quero abrir esse bloco com a pergunta da senhora conselheira da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, dona Gisela Gorovitz. Doutora Gisela, que está aqui no nosso auditório. Doutor Enéas, com os temas reforma agrária, escalada da miséria, o senhor armaria uma equação? Doutora, no nosso projeto nós imaginamos o termo reforma agrária, a expressão reforma agrária, como algo de muita controvérsia. Nós pensamos numa reordenação do espaço agrícola. A propósito, Luiz Dutra, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, telefonou perguntando qual a política agrária do Imaginamos candidato. A divisão que já existe do homem do campo que quer produzir em dois grandes grupos. Aquele que quer produzir e já tem um certo nível de capacitação técnica, quer dizer, que já tem algum preparo e quer ser um empresário, e que não precisa do Estado a não ser como intermediador, uma espécie de bolsa de terras. E um segundo grupo mais numeroso, este sim que necessita de apoio específico no sentido de assentamento. Nós vemos o assentamento como algo factível, inclusive com desapropriação, mas com o Estado pagando o valor, quer dizer, o Estado adquirindo o endividamento. Será uma obra de cunho eminentemente social, sem que se espere com isso o aumento de produção. O segundo grupo, sim. O aumento de produção, do nosso ponto de vista, pode ser obtido utilizando os recursos que aí estão. Se nós compararmos as áreas agricultáveis daqui do nosso país com o do NAFTA, por exemplo, proporcionalmente, nós não temos por que temer a nossa safra tão decantada de 76, 80 milhões de toneladas, ela passa a ser até insignificante. Nós acreditamos que o homem assentado deva ter assistência médica, as potencialidades dele devem ser estimuladas não só no sentido do trabalho agrário, como também outras aptidões que ele possa ter. É um projeto bem grande, né? O senhor falou em assistência médica, então, que é a sua especialidade. Eu gostaria de saber, então, assistência médica, pública ou privada, pública e privada. Qual seria a opção? A tese é a mesma que foi aduzida no início para a escola pública. O hospital público, ele não é do pobre, ele é do cidadão. Quando um cidadão comum, cai na rua desacordado, se ele tem se ele cai e ainda está consciente, ele pode, se tiver dinheiro, ele chama até o helicóptero. Mas se ele está desacordado, se ele cai desacordado, pobre ou rico, ele vai para o hospital público. O hospital público é o direito de todos. Então, da mesma maneira, o Estado vai intervir, vai fazer com que o sistema de saúde volte a ser o que Você acha que o médico tem que ser um assalariado, doutor Enéas? Sem dúvida, como qualquer outro. Por que não? O médico, veja o senhor, hoje ele tem salários aviltados como profissional. Aliás, peraí, é rara hoje a forma de atividade profissional que é bem remunerada, raríssimo. Mas só para terminar lá. Então, o sistema de saúde único, de novo, é uma falácia. Ele está no papel. Nós temos, eu não disse não houve oportunidade, nós temos uma centralização doutrinária. Nós acreditamos que a descentralização deve ser na execução só, mas não na doutrina. O que nós pretendemos e faremos valer, em lá chegando, é que o atendimento médico seja o mesmo em todo o país. Isso é possível. Isso é perfeitamente factível, desde que exista, de novo, vontade, determinação. Eu quero lembrar que, ao responder essa pergunta, o doutor Enéas respondeu também o doutor Arthur Ungarete Júnior, de Santo André, e Cleonice Alves de Freitas, de São Paulo, médicos, que médicos perguntaram a respeito da questão médica. Doutor, e sobre agricultura, a Mirko Gianotti, do Mato Grosso, que perguntou sobre a agricultura doutor também. Enéas, embarcando nessa, talvez, na nossa opinião, ficção, é um direito seu. Na coisa, uma certeza de que o senhor vai para o segundo turno, quem é que o senhor gostaria, quem é que o senhor imagina que vai ser o seu competidor? Difícil responder isso. Extremamente difícil, muito difícil. Por quê? Porque o quadro é altamente indefinido, porque a base da pirâmide, que realmente é quem elege, que não está mais assistindo ao programa, porque acorda às 4 da manhã, a base da pirâmide está ainda sem nenhuma definição. Estatísticas feitas por diversos órgãos mostram que metade da população não está participando ainda. O processo se define nas 3 últimas semanas. É extremamente difícil. O ex-governador Leonel Brizola acha que as pesquisas são uma conspiração contra ele, contra certamente o senhor também, porque... Eu nunca disse isso. Bom, mas... Quem? O senhor afirma que está bem, tem grandes possibilidades. As pesquisas dizem que não. As pesquisas retratam, veja o senhor, um instantâneo, elas não são um filme. Elas mostram aquilo que elas viram, num universo que não é bem caracterizado. Elas escolhem um grupo ali, segmentam. O senhor teria condição de fazer uma avaliação comparativa, sincera,
das ideias e do programa dos seus rivais nessa disputa para... Não gostaria de fazer isso, não. O meu caminho não tem nada a ver com desses senhores. E quanto o seu partido está gastando nessa eleição? Quanto pretende gastar nessa eleição? Duas perguntas. Quanto está gastando? Até agora gastou do meu bolso, porque eu não vendi nenhum bônus. Nenhum. Não sei se em algum estado, eu recebi um telefone celular no programa do Sr. Jô Soares, um programa que tem um tom diferente desse aqui, um programa, né, e um amigo meu mandou um cheque assim, particular para mim, até uma coisa assim, bônus, assim, quer dizer, o trabalho de campanha, não recebi nada. Então o que a gente, hoje a passagem foi paga pelos senhores aqui, né? Então o hotel é pago, eu já disse isso em outros programas. Eu não faço comícios, não fiz até hoje, e falo através dos meios de comunicação, os 3,6%, aliás, os 7,2% aqui em São Paulo, né? Pela firma Toledo e Associados, os 6% em Brasília e em torno de 6% no interior de Minas, são reflexo apenas disso. A base da pirâmide não foi alcançada. Agora, sem dinheiro fica difícil, né, doutor Enem? Bom, o dinheiro suficiente para a passagem eu tenho. E eu não acredito, veja o senhor, que a população se deixe enganar mais uma vez, como aconteceu em 89. Existe todo um processo de fermentação no seio da sociedade em que existe ainda uma esperança. Eu quero crer que a nossa candidatura trará de volta essa esperança. Olha, ela não troca um doutora Fernando Gisela, por outro, não? A doutora Gisela Gorovitz. Não troca um Fernando por outro, não? Se a massa vai fazer isso ou não? Não sei, senhor. É um direito. A doutora... Um minutinho. Eu nunca pedi voto a ninguém. Nunca. Voto é uma decisão de dentro, é espontânea. Nunca o fiz e não pretendo fazer. Eu apresento uma mensagem, o senhor deve observá-la na tela e dou meu nome no fim. É uma opção que se apresenta. Se o senhor pergunta se a população vai escolher o senhor Fernando, não sei. Se ela o fizer, é a escolha dela e será assim, tem nada com isso. Chico, a doutora Gisela Gorovitz fez uma pergunta e considera que não, a resposta não foi satisfatória. Eu pediria que o senhor falasse. Pois não, claro. Ela repetisse, se o senhor respondesse rapidamente, por favor. Claro. Doutor Enéas, eu formulei a questão colocando a escalada da miséria... E a miséria, tem razão. E a reforma agrária, exato, e se o senhor armaria uma equação com esses dois elementos. Entendi. No caso... Perdão, doutora. E na o senhor compreendeu a pergunta? Agora foi porque, como é muita gente falando, a gente se perde. O senhor armaria uma equação com isso? E com relação à escalada da miséria, o que o senhor preveria para a geração de empregos? No que concerne a agricultura, é o incremento. É aquilo que os povos desenvolvidos fazem. É tributar o mínimo e incentivar. O oposto do que se faz aqui. O senhor já falou sobre a agricultura? Já estou encerrando. Agora, na miséria. A distribuição de renda que aí está é de uma iniquidade social considerável. Eu só vejo uma maneira, senhora. Dividir o processo em duas etapas, quase simultâneas. Uma em que o Estado intervém, gerando empregos, algo parecido com aquilo que fez o senhor Roosevelt, Estados Unidos, o New Deal dele. Que cria empregos. Com a mão de obra nossa em grande escala, sem qualificação, pequenos empregos, as ruas, tapando buracos, quer dizer... É perfeitamente possível. Roosevelt, na época, foi chamado de socialista porque quis fazer isso. A segunda etapa é empresa mesmo. É um estímulo gigantesco à atividade empresarial, e eu já disse como, diminuindo tributação. E criando, inclusive, bolsas, né? A questão dos meninos de rua, por exemplo, bolsas, né? A empresa, hoje ela não pode nem contratar um menor, porque a legislação é tão dantesca que ela não tem por que contratar um garoto. Então, criando condições para que o empresário fique tranquilo, entende? Que ele possa empregar, eu quero crer que isso é sanável. Chico, eu queria fazer uma colocação, que na outra parte eu pediria, a partir de agora, nós estamos chegando ao final, eu tenho uma série de perguntas aqui do telespectador que eu gostaria de fazer um bate-bola rápido com ele. Que eu vou colocar. Eu pediria então que a gente agisse. O senhor insinuou que alguns candidatos têm ajuda, e quando o Gutenberg falou do seu plano de governo, o senhor falou que ele não foi nem impresso ainda porque o senhor não tem dinheiro. Mas não disse isso. Não foi impresso, eu não tive tempo útil. Tudo bem, mas o senhor insinuou que tem candidatos que recebem ajuda do governo. Quem são esses candidatos? Olha, eu não tenho como documentar, provar. Mas o senhor deixou a entender que tem alguém que recebe ajuda do governo. Veja bem, eu quero crer que se o dinheiro aparece... Bom, vamos ser claros. Para quem, senhor Enéas? Vamos lá. Sua Excelência, o candidato do governo, que é ex-ministro... Quem é? O nome dele? Que necessidade, todo mundo sabe. Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique. O homem que era ministro, Sua Excelência, o cidadão que era ministro, é um homem que tem um programa milionário. Então, graças à ajuda do governo? Não sei, não posso afirmar. Mas o senhor está insinuando. Veja bem, é difícil caracterizar isso. Veja, essas então, coisas... Então não pode insinuar, senhor Enéas. Ou pode? Eu estou pensando para lhe responder. Corrijamos a expressão do governo. De fontes não conhecidas. Pronto, fica melhor. Não. Melhor.
O senhor falou aí em estado forte intervencionista. Não conhecidas. O senhor falou em estado forte técnico intervencionista. Técnico intervencionista e nacionalista. Sem dúvida. Guardei bem. Sem dúvida. Doutor Enéas Carneiro. Sem dúvida. Não vou errar de novo. Sem dúvida. O senhor me lembra muito Jânio Quadros, que dizia que o Estado deve ser forte e ágil. Esse intervencionista não seria o ágil do Jânio Quadros, não. Que tinha como gurus políticos Nasser e De Gaulle. Quem são os seus gurus políticos? Eu não tenho gurus. Eu admiro o ex-presidente francês, De Gaulle. Admiro pela personalidade. Eu admiro qualquer pessoa que tem determinação. Nasser também? Não conheço bem a trajetória, não conheço bem a pessoa, eu era criança, né? Não tem. O senhor De Gaulle, sim. Agora, quando o senhor pergunta sobre o Estado, sobre ágil, a palavra para mim, ela, de novo, ela é de um linguajar extremamente moderno. Ágil é rápido, ágil ao pé da letra é isso. É um Estado que intervenha naquilo que a sociedade espera dele. Hoje o Estado é servo da classe política, é inimigo da sociedade, é isso. Bom, eu tenho aqui uma série de perguntas do telespectador. Eu vou começar a falar rápido com o doutor Enéas, pedir que faça um bate-bola rápido com essas perguntas. Não vai conseguir falar mais rápido. Né? Hermelindo Trevisan, de São Paulo. Pergunta, eu pediria rápido as respostas, que é um bate-bola. Que proposta o senhor tem para os aposentados? Receberem uma aposentadoria digna depois de terem trabalhado 3 décadas e meia. Isso é possível? É possível, sem dúvida. A história da Previdência, eu não há mais tempo aqui, é outra farsa também. Bom, Jefferson de Corumbá pergunta se o senhor acredita em Jesus Cristo. Sem dúvida. Josué Gonçalves de São Bernardo do Campo, o senhor é a favor da pena de morte? Totalmente contrário a qualquer forma de eliminação da vida. Contrário à pena de morte, contrário ao aborto. O aborto, o senhor responde Contrário Daniel também. Melo de Brasília. E Marcílio Duarte de São Paulo, o senhor é a favor de controle da natalidade? Controle de modo educacional, não controle de modo através de intervenção. Ensinar as pessoas que é muito mais fácil educar um número menor de filhos do que uma prole muito grande. Leonardo José Paulino de São Paulo, o senhor vai fazer o que com o Plano Real se eleito? O Plano Real é uma ficção. Não dá tempo para explicar aqui. Existe hoje... O senhor vai acabar com a moeda, é isso? Não é acabar com a moeda, é criar uma série de condições que façam com que realmente a moeda tenha valor, e não isso que está aí, que é uma farsa. Marcos Lima do Recife, qual a situação das Forças Armadas no seu governo? Reaparelhadas para que possam ter o seu lugar no papel de defesa da segurança e da integridade do território nacional. Hélio Ferreira Lobo de Barbalha, no Ceará. O que o senhor pensa do projeto de mudança do curso do Rio São Francisco? E o senhor tem algum projeto para resolver o problema da seca? Sem dúvida, o projeto já é antigo, não é meu, é de muito tempo atrás. A perenização das águas dali daquela região, a utilização das águas subterrâneas, tudo isso está dentro do nosso projeto para o Nordeste. O Nordeste, na verdade, não tem seca, ela é fabricada. Isso é uma farsa também. E o serviço militar obrigatório? Sem dúvida, porque sem serviço militar obrigatório, nós não teremos forças armadas com jovens imbuídos de um ideal para defender a nação. Quando você fala segurança externa ou interna, ou ambas? Segurança, eu citei, da nação em relação ao exterior. A segurança interna só em momentos de absoluta necessidade. Mas talvez esse momento já esteja existindo. Como, por exemplo, fazer cumprir as escolas fazerem cumprir a lei? Não, nunca pensei nisso. Nunca pensei. Estou pensando no que concerne, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, onde 3 pessoas conhecidas minhas foram assassinadas há pouco tempo agora. Bom, Eliana pergunta de São Paulo, pergunta o senhor se é a favor do serviço militar para mulheres. Nunca pensei nisso. Eu não tenho nada contra, tem que pensar nisso. Nunca pensei. Rui Barbosa da Bahia, mas Rui é de Barbosa Itabuna. nasceu no dia 5 de novembro, o senhor Rui Barbosa. Bom, esse é de Itabuna. Pensei que era o senhor Rui Barbosa. Não, eu estou dizendo que Rui Barbosa de Itabuna, na Bahia, esse está vivo, e não é o Rui Barbosa da história. Pergunta como o senhor combateria a corrupção no Estado. Não, isso está respondido. Ação firme, enérgica, né? A Mauri de Almeida Campo Grande, o senhor já falou sobre distribuição de alimentos no Brasil. Qual seria o projeto? O senhor falou nisso? Não. Quando falou da agricultura? Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto de nada disso, não. Desse processo de estar dando comida, isso não resolve nada. Tá? Claro que naquele momento em que o indivíduo está morrendo de fome, um prato de comida resolve. Mas a médio prazo, isso tudo é uma farsa. O que tem que ser feito é gerar emprego. O que tem que ser feito é investir na empresa. O que tem que ser feito é diminuir a tributação. O que tem que ser feito é diminuir a taxa de juros. O que tem que ser feito é privilegiar o capital produtivo em detrimento do capital especulativo. De que maneira o futuro presidente Enéas tratará da dívida externa? Até agora só os ministros da Fazenda e presidentes nunca tiveram coragem de tratar a dívida com dignidade. Ricardo Rissuti, um radialista de São Paulo. É muito difícil mexer no último acordo que foi feito agora. Esforços extremos serão
desenvolvidos tentando melhorar o acordo, mas o acordo já foi fechado agora há pouco tempo. Bom, há outras perguntas aqui que não vão dar tempo. Eu gostaria só de selecionar duas, uma de Paulo Carvalho, de São Paulo, que pergunta: se eu não tivesse concorrendo à presidência, em quem o senhor votaria para senador, governador e presidente? Também é, de certa forma, a pergunta de Carlos Benedito de Osasco, que fala qual seria o seu segundo candidato. Em quem o senhor votaria para governador, presidente e senador se o senhor não fosse candidato? Agora o Prona lançou seus candidatos, mas há muito tempo atrás, movido de indignação absoluta com o que eu vejo na minha terra, terra na qual eu nasci, e que vejo entregues baratas, há muito tempo atrás, eu vinha anulando meu voto. Em quem o senhor votou a última vez, senhor Neto? A última vez foi no senhor Jânio Quadros. Última vez. Estava em 1960. Antes do regime militar, antes da ditadura? Quando ele foi candidato à presidência da República? Jânio Quadros foi antes, né? Ah, mas não foi para prefeito de São Paulo? 60. Não, prefeito de São Paulo não, votei antes. 1960 para presidente. É, E o senhor ficou satisfeito com a performance dele? Não. É uma farsa também, não? Por isso que o senhor não É votou uma farsa também, senhor? Minutinho, um de cada vez. Mas é uma farsa também? Um de cada vez. Eu votei no senhor Jânio Quadros, eu era um garoto e eu acreditei no que ele dizia. Foi uma farsa? Difícil responder. Muito difícil. Eu era um rapazola, não tinha as informações de que disponho hoje e fiquei triste com o resultado. Fiquei triste, inclusive, com a renúncia dele. Muito triste. Ele teve 6 milhões de votos e a renúncia, a meu ver, foi uma decepção. Foi isso. Mas ele falava um pouco parecido com o senhor. Um português ele era muito messiânico, além de falar esse preciosismo da língua, ele gostava... Falar corretamente, senhor, não é preciosismo. É dom de quem aprendeu a própria língua. Muito bem. O senhor está falando com o escritor Luiz Gutenberg. Eu peço desculpas, não é Por favor. O senhor tenta ironizar minutinho. O senhor tenta ironizar uma conversa séria. Eu estou falando para uma população ávida de informações, ávida de saber o que um candidato a presidente da República tem a fazer por ela. Então o senhor me perdoe. Quando o senhor ironiza, eu falo a linguagem. Repare que eu não preparo, não tenho nada, tenho um papel em branco. Faltou falar, doutor Enéas, do menor. Quem está falando? Faltou falar do menor. Zé Paulo. Senhor Zé Paulo. O senhor defende o direito do menor ficar na rua? De jeito nenhum. Rua não é lugar de ninguém morar. Que seja consultado aqui nesse programa Sua Excelência, o juiz de menores do Rio de Janeiro, e ele exporá com clareza, com muito mais propriedade e conhecimento de causa, a tese que é também hoje nossa do Prona. Rua não é lugar de menor. Aliás, de ninguém está dormindo. Eu estou satisfeito. Bom, Josué Machado, de São Paulo, pergunta: como presidente da República, que atitude o senhor tomaria com a situação que atualmente ocorre de violência no Rio de Janeiro? Acho que já foi respondido. E como o senhor se considera politicamente, ideologicamente, Pablo Vínes, do Rio Grande do Sul? Difícil. Definir linha hoje de atuação política é muito difícil. Esquerda e direita se mesclam hoje. Da esquerda, eu tenho a vontade de ter uma sociedade com direitos iguais, onde todos tenham os mesmos direitos. Isso é da esquerda. Isso está escrito em qualquer livro clássico. Então, isso eu tenho da esquerda. A vontade de uma sociedade justa. Não tenho da esquerda a vontade de fazer regime socialista. Quer dizer, aquela destruição da iniciativa privada, não. Da direita, eu gosto da ordem. Eu não gosto da desordem da esquerda, da baderna, das invasões, não gosto disso. Então, há elementos de um lado e de outro. Se o senhor me perguntar, eu sou um nacionalista convicto. Eu quero uma terra da qual nós nos orgulhemos. Eu quero uma terra que seja próspera para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu quero uma terra que será, se Deus quiser, a maior nação do terceiro milênio. Eu quero uma terra que, já que detém tanta riqueza que o Criador lhe deu, ela seja realmente a terra. Se o senhor não realizar a sua expectativa de eleger-se em 94, o senhor voltará em 98? Não sei, senhor. Eu respondo sempre com clareza, não sei. O trabalho de 89 até aqui foi extremamente desgastante. Eu usei todo o tempo de que dispunha, entende? Eu gosto de estudar e nos últimos tempos tenho estudado apenas essas questões. Eu gosto de ciência, entende? O que eu vejo de falar de ciência política tem muito de política e muito pouco de ciência. Eu gosto de ciência. Se o senhor olhar meu currículo, eu passei a vida inteira estudando. E num determinado momento, em 89, eu me indignei com tudo isso que está aí. Com essa farsa que aí está. Essa mentira. Só um minutinho. Tá. O senhor está perguntando se vou candidatar de novo. Então, em 89, eu vi que tinha começado um processo gigantesco de conscientização da massa. Com 15 segundos apenas. Tanto que o partido obteve o registro definitivo. E aí eu registrei um documento em Brasília. Os senhores jornalistas sabem, foi citado com muita propriedade pelo colega dos senhores ali. O senhor Zé Paulo, né, o senhor? Isso. Eu registrei um documento dizendo que não me candidataria a nenhum outro cargo.
Em compensação, aceitou o emprego do SBT para fazer uma intervenção usando o pitoresco do nome Enéas. Um minutinho. Pitoresco é a maneira como o senhor vê, não é como generais, brigadeiros, engenheiros, médicos veem que estão comigo. O senhor quer que a população pense que é pitoresco, isso é seu modo de ver. O seu modo não necessariamente reflete o modo como a sociedade vê. Um minutinho. Segundo, eu aceitei o emprego do SBT porque era uma maneira de, estando como aqui estou, expor essas mesmas ideias. Nunca houve, da direção do SBT, nenhuma intervenção no que eu dizia. Aquele minuto dentro de um programa que é de jornalismo, eu o tinha com liberdade. O meu agradecimento ao SBT, ao sistema brasileiro. Então eu repito, naquela ocasião eu deixei no documento impresso a ressalva, que me candidataria outra vez, né? Poderia ou não fazê-lo. Eu não registrei nenhum documento agora. Então, para ser bem claro ao senhor, eu não sei se candidataria. Doutor Enéas, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o senhor encara aí, o senhor estava falando em ciência, a sua especialidade? Qual é o papel que o Brasil, qual é a dimensão hoje da... Medicina? Dessa medicina mais voltada cardíaca aí, qual o potencial que se tem no Brasil para virar um grande centro? Eu pediria que o senhor fosse tão rápido quanto possível nessa resposta. Entrou no assunto, é difícil. Veja, senhor, do ponto de vista de assistência, nós estamos muito mal. Assistência efetiva, muito mal. Nós temos núcleos de excelência, como o Instituto Coração em São Paulo e muitos outros, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Mas no atendimento básico, veja o senhor, ao cardiopata, ao hipertenso, ao coronariopata, nós estamos mal. Nós estamos mal não é por culpa dos nossos colegas médicos, é por culpa do Estado, que está fraco, ineficiente. Nós estamos muito mal. Agora, nós temos núcleos de excelência que fazem tudo para despontar e que competem com as melhores organizações no exterior. E sem dúvida, senhor. Quem o senhor acha que estaria bem no seu governo como ministro da Saúde? Eu dei aula para mais de 20 mil pessoas. É facílimo escolher, senhor. Mais de 20 mil médicos, facílimo. O senhor acha... O senhor falou agora há pouco que às vezes vem um pensamento que o senhor não sabe de onde. É verdade. O senhor acha que é uma força superior que o encaminha para ser candidato a presidente? Se eu respondesse isso de modo insensato, precipitado, eu estaria sendo mentiroso. Se eu dissesse ao senhor, agora, nesse momento, e para a população, eu sinto que Deus, eu estaria sendo, perdoe-me, ridículo diante de mim mesmo. Eu não sei de onde vem a inspiração, não sei. Se o senhor me perguntar se eu creio em Deus, creio. Mas eu não vou ser cínico de dizer aqui que recebi chamado, nada disso. Isso seria de um cinismo que eu não aceito, o senhor entendeu? Agora, se o senhor disser, de quando em quando o senhor recebe, digamos assim, no momento exato, a iluminação, quer dizer, aquilo que faço, o que eu respondo, o que tem que ser respondido, é verdade, acontece. Doutor Isso é uma dotação do Criador. Doutor Enéas, nós vamos terminando o programa, mas tem 3 perguntas aqui que eu não posso deixar de fazê-las, de Alexandre Jardim, de São Paulo, Marcos Antônio da Silva, de São Miguel Paulista, e de Armindo dos Santos Ferreira, de São Paulo. O senhor é pessoa pública, o senhor não acha que sem barba ficaria com aparência melhor? Não acha que o tom de voz mais baixo ajudaria? O outro, que é um advogado, se tem alguma preocupação com o seu visual, talvez se o senhor cortasse a barba, ficaria mais digerível a quem vota. E Armindo dos Santos, se o senhor ganhasse a eleição, cortaria essa barba? Ela é ridícula. Estou feito os termos. O senhor escolheu aquelas que são, por excelência, histriônicas. São 3. Sem dúvida. Inteligentemente, o senhor deu o tom que lhe interessa dar ao final do programa. Agora é minha vez de responder. Eu digo ao senhor que as outras já foram feitas. Certo. Essa é a interpretação que o senhor faz do meu trabalho. Sem dúvida. Não, do finalzinho só. Antes não. A barba porque não tem nada... Pois não teriam, o senhor me desculpe, elas não teriam tanta relevância quanto outras que foram feitas, e eu então as guardei por serem as últimas para o final. O senhor, por sinal, vai receber todas. Vou responder. A barba não tem nada a ver com o processo político. Eu deixei crescer na década de 70, quando eu estava escrevendo um livro. O trabalho de ter que fazer barba todo dia me cansava, e eu, quando percebi, já estava, não era mais barbudo, já estava barbado. E gostei, deixei. Não tem nada a ver com o processo político. Sobre mudar visual, não. Eu sou assim mesmo. E para aquele que diz que é mais digerível, eu respeito o seu direito. Eu não estou pedindo voto ao senhor, estou me apresentando à população. E a última eu nem me lembro. Acho que era barba. Eu não notei barba e visual, a última eu não vi aqui. Era isso. É barba também. Muito obrigado aos senhores. O senhor está no equilíbrio, então. O que faltou lá, está aqui, está equilibrado. Muito obrigado pela sua participação na nossa entrevista coletiva. Doutor Enéas, eu agradeço aos meus colegas aqui presentes e convido para, novamente, na segunda-feira que vem, entrevista coletiva com outro candidato à presidência da República. E atenção, amanhã, às 10h30 da noite, aqui na Bandeirantes, com a mediação de Marília Gabriela, nós vamos ter o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, com a confirmação de todos os candidatos que aí estão, que asseguraram a presença